mais uma live para exatamente a gente dirimir dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre o quiz, vamos falar um pouco sobre as respostas do quiz, vamos falar do jogo de empresas, vamos falar um pouquinho do Flexel, e depois, se der tempo, a gente fala da tributação em uma empresa de lucro real. Senão, a gente deixa para falar na quinta-feira que vem. Então, esse também é mais um aviso. A gente tinha falado que nós íamos até hoje, né? Que hoje seria a última aula, mas a ideia é que hoje vocês vão receber como fazer o jogo de empresas. Aí, durante a semana, vocês vão jogar o jogo, tomar as decisões, e na semana que vem a gente vai mostrar o solver. E aí vocês vão ver as decisões ideais, quer dizer, um cálculo que é feito por uma opção que tem no Excel, que decide, de acordo com as restrições que foram colocadas, a melhor decisão possível, fazendo uma simulação de todas as alternativas. Bom, o objetivo do quiz é ver se vocês entenderam bem. Então, quem respondeu, coloca agora aí uma comparação do que eu vou falar. Na verdade, eu não sei se eu deixei de falar, mas poucas pessoas me enviaram as respostas, para me dar uma olhada. O Sérgio, parece que o sobrenome dele é Sérgio Gorgonzola, não é? Não, é Gorgorza. Gorgorza. Então, ele mandou as respostas aqui. Então, eu vou ler sempre um pouquinho da resposta que ele deu, mas eu vou comentar, complementando. Então, vamos lá. São 20 perguntas que abrangem aí uma parte do sistema, mas são perguntas realmente administrativas, né? De como uma empresa trata essas questões. Qual a primeira pergunta? Qual a finalidade do cadastro de perfis de clientes e fornecedores? Então, nesses cadastros, a gente já tem todos os dados, né, dos clientes e fornecedores, endereço, uma série de informações. E essa questão de perfis ela é muito usada quando você vai fazer uma mala direta. Então, você pode ter vários perfis, por isso que criou-se um cadastro específico. Então, eu defino lá, vou definir perfil tamanho da empresa, pequena, média e grande. Vou definir o perfil tipo de empresa, se é varejo, indústria, comércio, o segmento que ela atua, roupa, comida, enfim. Você pode ter vários perfis, e aí para cada cliente, fornecedor que você vai cadastrando, você coloca o perfil dele. E isso é usado também pelo sistema, em poucos casos, na maior parte das vezes, realmente a gente usa para o envio de e-mails. Você quer fazer uma campanha, então você vai mandar os e-mails, por exemplo, para indústrias, para comércio, para empresas pequenas, grandes. Então, você pode ter vários perfis. E nós tivemos um caso bem interessante lá, que um cliente nosso colocou como perfil o time que o dono da empresa torce. E aí, toda vez que o time ganhava, ele mandava uma mensagem dizendo parabéns pela vitória e tal. Mas é um exemplo bem interessante. Bom, segunda pergunta. Por que no cadastro de bancos existe o saldo anterior? Que é exatamente o saldo que estava exatamente quando começou a usar o RP Flex. Então, no dia que você começou a usar o RP Flex, quando você grava os cadastros, na hora de cadastrar um banco, você põe lá o saldo daquele dia. Esse saldo tem uma opção lá que você pode alterar, marcando aí você coloca uma outra data, mas o objetivo dele é evitar uma fraude que pode acontecer, uma pessoa que conhece bem, né, um hacker aí, de ele, por exemplo, receber um título e depositar o dinheiro na conta dele. Não é fácil fazer isso,
Mas o saldo inicial ele serve para me comparar sempre. Tem um programa que compara o saldo inicial, mais todos os depósitos, menos todos os saques de cada banco, tem que dar o saldo atual. Então, se alguém for lá e mexer no saldo, tirar um dinheiro enfim, deixar de depositar o dinheiro de um recebimento de uma duplicata num determinado banco, aquele banco vai ficar com saldo inicial mais o que entrou, menos o que saiu, não vai ficar igual ao saldo atual. Isso é uma incoerência. Então, o sistema guarda todas as movimentações. Imagina o seu extrato. Tem lá todas as movimentações. O extrato é um pedaço de papel. É evidente que o saldo inicial mais as entradas menos as saídas dá o saldo final. Mas o que um hacker pode fazer é ele deleta uma entrada e enfia esse valor dessa entrada de dinheiro no banco, ele põe na conta dele. E aí o sistema detecta isso imediatamente porque não bate essa conta, saldo inicial mais entrada menos saída, que tem que dar o saldo atual. A não ser que também ele seja muito bom, mas aí já é mais complicado ainda dele mexer também nesses campos do saldo inicial e saldo final. Mas esses campos são protegidos. Terceira pergunta é: qual o objetivo do cadastro de naturezas? Vamos ver o que ele respondeu aqui. Tem objetivo gerencial, pois as movimentações podem ser classificadas por receitas, despesas, e ambos viabilizando consultas e relatórios. Eu diria assim, a natureza é basicamente o centro de custo. E a gente não recomenda você criar muito centro de custo, porque a natureza está num nível mais alto. Então, são os principais centros de custo que você tem na empresa. Uma recomendação é que, por exemplo, para cada diretor que trata de um segmento da empresa, se cria uma natureza. Tem uma natureza, duas naturezas especiais. O estoque, que diz que quando você faz uma compra, você não está direcionando aquela compra para nenhum centro de custo. Não vai só ser uma despesa quando você requisitar o material. Então, nesse caso, na tela de compras, você coloca natureza estoque. Se a compra já vai diretamente para um centro de custo, porque não vai passar no estoque, aí você coloca a natureza dele. E no caso do imobilizado, quando você quer que o produto seja imobilizado, você coloca a natureza com esse nome. Você pode dar o nome que você quiser para o imobilizado, mas normalmente é imobilizado. A quarta pergunta é como funcionam as variantes. E aqui ele colocou, inclusive, o Sérgio, que o exemplo que eu dei, eu dou o exemplo de livros, em que você pode estar vendendo livros da primeira edição, da segunda edição. Isso acontece, às vezes você edita uma segunda edição do livro, mas ainda tem livros da primeira edição no estoque. Então, quando você coloca na loja, você pode botar a primeira edição e segunda edição e dar um desconto para quem quiser comprar a primeira edição. Mas ali foi só um exemplo que eu coloquei no manual. Na verdade, a variante é usada para especificações dos produtos e cada variante tem o seu preço, tem o seu controle de estoque, tem o seu controle no armazém, pode ter lote próprio. Enfim, é como se fosse um produto, só que, na verdade, tem um produto para quando você quiser saber quando você vendeu, comprou daquele produto. Por exemplo, camisa. Você tem um tipo de camisa, mas essa camisa tem várias cores, tem vários tamanhos, vários modelos, com gola, sem gola, tal. Então, você cria o produto camisa, daquele tipo de camisa, e as variantes são as várias cores, os vários tamanhos. E você pode também definir em qual armazém e qual é o número de lote de cada uma das entradas. Cada variante tem o seu preço, cada variante tem o seu controle. Também não vai fazer como um cliente nosso, é uma loja de muitos produtos, vendia roupa, calçados e também brinquedos, porque ele tinha um monte de brinquedos. E aí ele colocou como produto brinquedos.
E aí, para cada brinquedo que ele tinha lá, que eram mais de 100, ele criou uma variante. Isso não funciona. Você tem que ter poucas variantes, né? Quer dizer, é um produto realmente com as suas oscilações. Voltagem, cor. Outra pergunta é como é controlado o saldo em estoque? Não, primeiro tem essa. Qual a diferença entre um produto e um serviço? A diferença é que produto vai para o estoque e serviço vai direto para a despesa. Outra diferença é que você pode abrir uma ordem de produção só para um produto e uma ordem de serviço para um serviço. Então, fora isso, são só essas duas diferenças. Mas quando você compra um produto, então você não pode digitar, embora a gente bloqueou isso agora, não pode ter a natureza estoque, porque o serviço não vai para o estoque. O serviço pode ir para um estoque em andamento. Então, se você tiver uma ordem de produção em aberto, você está lá produzindo um item. E tem uma ordem de produção aberta, você está produzindo uma máquina, por exemplo. E você contrata um serviço para ajudar na fabricação dessa máquina. Então, ele te manda uma nota de serviço. Ele foi lá, por exemplo, e pintou a máquina. Como ele fez esse serviço especificamente para aquela ordem de serviço, já entra, esse produto entra na ordem de serviço. Ele não passa nem pelo estoque e nem vai para a despesa. Ele vai para a ordem de serviço. E a ordem de serviço, ela é contabilizada como um item que vai ser vendido. Então, quando você fatura aquela ordem de serviço. Então, o produto pode sim ser apropriado a uma ordem de serviço. Outra questão, como é controlado o saldo em estoque de um produto? Qual o conceito de armazém e lote? Então, tem o produto, tem a variante, e aí essa variante ela pode ser estocada num determinado armazém, ela pode ser transferida de um armazém para o outro, pode ser um armazém externo, vai ter um outro endereço e tudo, só que aí você tem que fazer nota fiscal, né, para levar de um lugar para o outro, porque se ele tiver um outro CNPJ, porque fisicamente ele fica realmente num outro prédio, tem que fazer nota, vai sair de um armazém da matriz, vai entrar no armazém da filial. Então, o custo do produto não muda. Quando ele sai do armazém e vai para outro, não muda. E a empresa pode ter vários locais. Por exemplo, você pode ter uma loja que tem os produtos que estão já no balcão da loja e ter um estoque desses produtos. Então, o balcão da loja é um armazém. E o estoque, onde ficam os produtos, é outro armazém. Uma outra situação... Bom, e aí tem a situação do lote. O lote é produto farmacêutico, você tem que ter um controle por lote, ele serve para rastreabilidade do produto. Exemplo, vamos supor que você produz remédios. Aí, de repente, se constatou que um determinado remédio está causando um problema com as pessoas que estão tomando. Quer dizer, a pessoa comprou uma caixinha na farmácia e aquele produto estava com problema. Aí vai-se ao fabricante, o fabricante vê não só o lote daquele produto, mas a gente rastreia isso e chega também em todos os lotes das compras de matéria-prima. Então, quando você compra matéria-prima também, aquele caminhão que vem com aquele lote vai ter um número. E aí, você fazendo essa amarração, você consegue saber exatamente quais foram as vendas que foram feitas dos produtos que usaram aquela determinada matéria-prima. E aí permite você, então, recolher nas farmácias aquele lote que está com uma matéria-prima e está causando problema quando as pessoas tomam o remédio. Então, você vê que é um detalhe bem interessante e é um critério que define por que aquele produto está estragado. Foi por causa de um determinado lote de matéria-prima. Outra
quais as dimensões previstas no ERPFlex. Inclusive, nós estamos agora trabalhando muito com BI, com Power BI, e nesse negócio de data warehouse, de data science e tal, se ouve muito falar nessa palavra, dimensão. A gente ouve tabela de dimensão e tabela de fato. Tabela de fato são os movimentos, as compras, vendas, requisições, pagamentos, recebimentos. E dimensões são as várias divisões que você tem dos seus produtos, das suas vendas, para emissão dos relatórios, para analisar as suas vendas e também as suas compras. Então, dimensão pode ser o próprio produto, a variante, o cliente, a data, o vendedor, a cidade, o município. Então, você tem que, quando você vai analisar o sistema, vai implantar, você tem que perguntar isso é mais para o faturamento. Você tem que perguntar para o diretor de vendas. Como é que você vai querer ver os seus relatórios? Classificados em que sequência? O vendedor, o produto, o cliente, por cidade, por município, por estado, por data. Então, no ERPFlex, tem as dimensões, categorias, subcategorias, já pré-definidas. Tem lá um desenho, né? Mas é principalmente... Agora que nós estamos desenvolvendo visões no Power BI, a gente tem várias telas onde você vai clicando numa determinada dimensão e ele mostra o valor daquelas vendas nas outras dimensões. Então, por exemplo, eu vou lá e seleciono o vendedor José da Silva. Então, imediatamente, a visão me mostra todas as vendas do José da Silva em cada município, de cada produto, em cada cliente, em cada estado. Então, você tem uma consulta multidimensional que permite uma análise super detalhada das vendas que você fez. Então, isso é muito útil na análise, né, para tomada de decisão, se ver onde é que você está vendendo mais, por que você está vendendo e tal. Próxima pergunta, o que é NCM? Então, NCM é um código nomenclatura comum. Antigamente, a gente falava do Mercosul, agora é de mercadorias. É um código do governo para definir grupos de produto para efeito de tributação. Então, assim como nós falamos nas várias dimensões aí, né, produtos, tipo de produto e tal, no caso, o NCM é do governo. É o governo brasileiro que define o NCM de cada produto e, baseado nisso, é que tem as alíquotas de IPI, as alíquotas de PIS, COFINS, se tem submissão tributária ou não. Tudo que se refere a impostos é definido através do NCM, se aquele NCM tem ou não tem. As alíquotas também. Tem aí uns problemas que tem produto que, às vezes, ele se confunde, dependendo da finalidade dele, ele está num determinado NCM ou no outro NCM. Então, também, muitas vezes, empresas diferentes têm um conceito diferente do seu produto, ele tem uma finalidade diferente. E no NCM lá, dá uma certa confusão. Você olha o NCM lá e, por exemplo, um pedaço de ferro. Em qual NCM você vai colocar? Ele pode ter pode se encaixar em vários NCMs. A nona pergunta é uma questão dos impostos. Pessoal, essa questão dos impostos, também acho que não vale muito a pena a gente estudar isso agora, né? Porque a reforma tributária vem aí, vai mudar isso. No Brasil, nós temos aí um monte de impostos. Numa nota fiscal, você pode ter 10 impostos. E tem os impostos municipais, como ISS, que é o faturamento, tem também a ITCMD, que é o imposto de herança,
No estadual, o principal deles é o ICMS, e aí o governo criou esse ICMS-ST, que é super confuso, que é quando você manda a mercadoria para um outro estado, e aí você tem que dividir, mas, quer dizer, quem paga o ICMS é o fabricante só, o primeiro da linha. Tem um vídeo de 1h30 lá no site, Ernesto Abercorn, que explica toda essa parte tributária, que provavelmente vai mudar. O objetivo do governo é simplificar, está se discutindo. Uma coisa que já está definida é que vão juntar o PIS com o COFINS, que são dois impostos semelhantes, têm apenas finalidades diferentes. E nesse capítulo que está no final do manual, a gente explica todo esse processo de retenção de crédito. E são dois detalhes assim bem interessantes que o governo fez, não só para simplificar, mas também para facilitar a fiscalização. Quer dizer, ele fiscaliza, principalmente no ICMS-ST, substituição tributária, ele só fiscaliza o fabricante. Mas, nesse vídeo de 1h30, tenho certeza que vocês não vão virar aí um expert em tributação, mas vão dominar bem esse assunto e, como eu falei, talvez vá mudar. A 10ª pergunta: é possível um determinado produto estar ora numa categoria, ora em outra? E depois, se pode também estar ora numa natureza, ora na outra. Então, um detalhezinho importante no sistema: a categoria e a subcategoria estão amarradas ao produto. Então, um produto ele tem aquela categoria e aquela subcategoria. Se você mudar a categoria, você mudou para todas as vendas e compras que aconteceram no passado e no futuro, no presente, para aquele produto. Está totalmente amarrado. Enquanto que a natureza não. Você pode comprar um produto, porque a natureza é o centro de custo. Então, por exemplo, se você comprou ora um produto com um determinado centro de custo, ora para o outro. Então, você vai lá e na compra, define, ou na requisição, define para qual natureza ele foi. Então, ela pode mudar de uma saída, numa entrada, numa saída, e serve exatamente para a gente fazer o cálculo do custo, seguindo exatamente quanto custou daquele centro de custo. Por exemplo, salário, né? Pode ser lançado por natureza de referente a cada centro de custo de uma empresa. Como se apura o resultado de uma OS? Então, pessoal, existe uma diferença sutil entre a OS, que é a ordem de serviço, e a OP, que é a ordem de produção. A ordem de serviço faz um serviço, ela pode requisitar produtos, quer dizer, eu vou fazer aí um serviço, eu vou usar tinta para pintar o produto. Então, aí é uma requisição de produto numa OS. A requisição de um outro serviço, de vários serviços, uma determinada OS. Por exemplo, lá no caso do curso, eu podia ter o professor, podia ter também uma outra pessoa ajudando a corrigir as provas, poderia ter vários serviços que estão sendo feitos para ser ministrado aquele curso. E a OS ela pode ter uma vida ilimitada, ela não precisa durar só um mês, ela pode avançar vários meses, mas ela é contabilizada de acordo com os movimentos do mês. Então, você pode ter despesas de uma OS durante vários meses, e só depois ter o faturamento, então você pode ter o faturamento e só depois ter as despesas. O importante é que tem um relatório, um programa, que te dá toda hora o total que você gastou com aquela OS e o quanto você já faturou. Então, o objetivo maior é você ir calculando o custo e o lucro daquela OS. A OP é uma ordem de produção. Então, a OP é feito dentro da fábrica, requisita-se os produtos, pode-se ter requisição, não requisição de serviço, porque serviço não é estocado, mas você pode ter uma nota fiscal de serviço, que, principalmente aquelas que são feitas por terceiros, então é uma nota de beneficiamento, que tem um custo
e que vai ser apropriado numa OS, e aí numa OP. Então, o custo daquela OP é a soma de todos os componentes que você requisitou para ela e todos os serviços. E aí, quando ela entra no estoque, uma ordem de produção está produzindo um produto. Quando ela entra no estoque, o custo dela é a soma de todas as requisições de produtos que foram feitas a ela, mais os gastos de mão de obra, de serviços que foram apropriados a ela. Então, aí você fecha todo esse controle de custos, né, com a ordem de serviço e com a ordem de produção. De que maneira uma OSOP pode receber materiais e serviços que ela consumiu? Então, através de uma requisição ou através de uma nota de compra. Posso ter uma nota de compra, tanto de produto como de serviço, que já diretamente na própria nota, quando você digita a nota, já coloca lá o número da OS. Como foi, por exemplo, o caso do instrutor, vocês apropriaram ele, o custo dele naquele curso. Quais as vantagens ao se fazer uma venda inserindo no sistema tanto o orçamento como a OS? É exatamente aquilo que vocês fizeram, um controle perfeito do curso, de quanto ele custou, né? Tanto quanto nós orçamos, um comparativo entre o que nós orçamos e o que realmente custou, e usando o custo padrão, como nós usamos, custo estándar, a gente verificou que nós tivemos uma variação positiva, porque o danado lá do comprador conseguiu comprar um produto mais barato, e depois o professor pegou um livro a mais. Quais as vantagens de fazer uma venda? Já falei. Os valores gastos no curso, nos livros do instrutor, são considerados custos ou despesa? Custo. Custo é tudo aquilo que gera uma venda. Qualquer despesa que você tem, que é o custo de um produto que você está comercializando, ou o custo de um serviço ou de um produto que está entrando numa OS, isso é custo. Despesa é o que você gasta e você não sabe aonde foi parar aquela despesa, quer dizer, não gerou nenhuma receita. Então, todos os demais custos. É evidente que você pode ratear também alguns custos. Por exemplo, energia elétrica. Eu gastei energia elétrica, gastei R$10.000. Não sei aonde. Não, aqui a energia elétrica é muito cara, então eu vou apropriar um pedaço da conta de energia elétrica em um monte de ordens de produção e, às vezes, até ordem de serviço. Num departamento, por exemplo, da fábrica, num centro de custo da fábrica. E aí, todos os produtos que passam por aquele centro de custo recebem um rateio correspondente ao custo da energia elétrica. Então, já é um refinamento, né, no cálculo do custo daquele produto. Se você não fizer isso, a energia elétrica vai ser uma despesa geral. Não consigo desligar esse telefone. O telefone novo que eu comprei hoje. Não sei como que desliga. Outra pergunta. Posso dar uma entrada no produto? Não, os valores gastos no custo. Posso dar entrada em um produto sem que ele passe pelo estoque? Sim. É muito comum o não controle de estoque de um produto. Papel higiênico, eu gosto de dar esse exemplo. E se não, você compra uns 10 pacotes de papel higiênico, põe lá no depósito e vai consumindo. Mas, às vezes, esse lote dura 3, 4 meses. Então, ele vai custar, a despesa vai ser apropriada ao resultado no mês em que foi comprado. Então, isso que é o ruim quando você não estoca um produto. As suas despesas são lançadas já quando você compra. E, às vezes, eles são consumidos durante um ano. Mas a despesa caiu num mês definido. E, às vezes, quando é um valor muito alto, o lucro daquele mês vai ficar muito baixo. Tem também uma jogada que a gente detectou agora no cliente, e ele foi autuado, que ele comprava tudo para estoque. Comprava para estoque e, conforme requisitava, ia lançando em despesas. Quando chegou no final do ano, ele estava com um lucro muito alto. E aí ele comprou um grande lote de matéria-prima. Em vez de comprar esse lote e jogar no estoque, ele deu uma de malandro. Ele jogou direto em despesa.
pá, em dezembro. Aí o lucro daquele ano, ó, tranquilo. O objetivo dele era pagar menos imposto de renda, empresa de lucro real. E aí depois, evidente, que no ano seguinte, conforme ele consumia aquele produto, aí já não entrava mais em despesa, porque ele já tinha lançado em despesa. E aí, no lucro seguinte, o lucro vai ser maior. Mas no caso dele foi que naquele ano específico, ele fez uma venda muito grande, que não acontece sempre, aí ele queria diminuir o lucro naquele ano. E sempre também empurrando com a barriga, né? Quanto mais para frente você pagar o imposto de renda, você está ganhando. Quais as principais contas do ativo e do passivo? Bom, aí, no caso, as que estão lá no PEF, né? No PEF a gente reduziu bem o ativo e o passivo, são 10 linhas para cada um. Então, você tem lá as principais contas. Banco, aplicações financeiras, estoque, contas a receber. Aí, quando você olha o plano de contas lá do SPED, nossa, são dezenas de contas, tanto no ativo. Mas entendo sempre o seguinte, ativo é o que é da empresa, é uma coisa que é dela, que de alguma forma vai um dia, se ela fosse vendida, aquele ativo lá, tudo vale dinheiro, inclusive imobilizado. Passivo é tudo que ela deve, contas a pagar, empréstimos a pagar, e a própria conta do capital é passivo, embora está lá como se fosse propriedade da empresa, né? Porque é o dinheiro que o acionista ou o dono da empresa colocou, então é o passivo, a empresa deve para o dono, assim como o resultado acumulado, são contas do passivo. O que é mostrado no DRE? Então, o PEF já mostra isso, né? O balanço, que é o ativo e o passivo. E o resultado, o DRE, demonstração do resultado do exercício. Faturamento, menos custo, menos despesa. No final do exercício, você pega esse DRE, quer dizer, o lucro que deu, e joga em resultado acumulado. Somem as contas de faturamento, despesa e receita. Esse resultado acumulado é um resultado que a empresa deu. De quem é esse dinheiro? Do dono da empresa. Então, é um passivo. Fica lá, logo abaixo do capital. Então, normalmente, o patrimônio líquido de uma empresa é o capital mais o resultado. Quer dizer, é o ativo menos o passivo. O patrimônio líquido está aqui embaixo. O patrimônio líquido faz parte do passivo, porque é uma dívida que a empresa tem, mas é uma dívida com o dono. Isso nós já falamos bastante na aula passada. Qual a vantagem de uma empresa trabalhar com custo estándar? Então, no Brasil, poucas empresas trabalham com custo estándar. É uma prática muito comum nos Estados Unidos. Agora, com essa inflação baixinha aí de 2% ao ano, também é legal você trabalhar com custo estándar, porque se tiver uma inflação alta, como nós tínhamos, aí o custo estándar não tem muita serventia, porque os preços aumentam tanto que o estándar tem que ser atualizado toda hora, e aí ele perde essa característica de ser um valor padrão. Por exemplo, quanto você ganha de mesada? Você ganha R$ 1.000 de mesada. Então, mesada padrão, R$ 1.000. Com a inflação, antigamente, um mês era 1.000, mês seguinte você já pedia 1.100, 1.200 por causa da inflação. Mas o custo estándar serve para você gerenciar a sua empresa comparando tudo. Você compara as despesas, as perdas, o tempo que leva para produzir, né? O custo de hora-máquina. Então, nos Estados Unidos, eles chegam assim num detalhe que todas as despesas têm um estándar e no final do mês eles têm lá faturamento estándar menos custo estándar é igual a lucro estándar. Aí vem mais variação nas compras, no preço de compra, mais variação no preço de venda, mais variação na perda de matéria-prima, mais variação nas faltas de funcionário, mais variação no salário. E aí você tem uma gestão mais focada, porque você só vai ver as variações positivas e as negativas, e vai tentar corrigir. E o importante também é você fazer um esquema de custo estándar bem feito, né? Também, se você colocar um custo estándar errado, vai sempre ter variação. Qual a diferença entre a situação econômica e financeira de uma empresa?
Uma empresa em boa situação econômica pode falir. Então, a gente define bem. O PEF, por exemplo, é um balanço que mostra tanto o resultado, o DRE, é a posição econômica. Quanto eu faturei, menos quanto eu gastei naquele mês, aquelas datas. Posição econômica, financeira, é o caixa. Quanto entrou e quanto saiu. Nós estamos até preparando agora, nós vamos fazer uma demonstração de resultado também com base em regime de caixa. E aí, então, por exemplo, você vendeu um negócio, você só vai receber ele daqui a 2 meses. Então, você vai lançar isso como receita só daqui a 2 meses, só no dia que você receber. Assim como as despesas. Você só vai lançar no dia que você pagar. E aí, pode acontecer de uma empresa ter um resultado econômico muito legal, faturei 1.000, gastei 500, tive um lucro de 500. Legal. Então, mas não tenho grana para pagar as compras que eu fiz. Oh, como? Deu baita lucro. Não, mas acontece que eu estou vendendo há 60 dias e estou comprando à vista. E eu tenho que pagar amanhã. Tem um monte de duplicata aí, de títulos a receber. Aí você tem que descontar os títulos no banco, receber a grana para pagar. Então, tem que ter sempre um cuidado e não ficar dando prazos para receber muito grandes e pagando tudo à vista. Quer dizer, você tem que controlar a grana que entra e sai. O caixa é que nem um tanque onde entra água e sai água. E se você não controlar isso, você pode, às vezes, ter um momento que vai entrar mais água, mas só que essa água entra muito tarde. E aí o tanque fica vazio. E por que o capital faz parte do passivo da empresa? Já falei várias vezes, porque o dono da empresa é um sócio que quer receber o seu dinheiro. Então, ele está investindo na empresa para receber esse dinheiro de volta um dia, normalmente quando ele vende a empresa. Pessoal, esse quiz é interessante, serve para vocês entenderem bem, ver se você realmente está assimilando bem o seu processo de conhecimento. Alguma dúvida? Você consegue pegar dúvidas, Anderson? Ninguém está colocando nenhuma dúvida, não. Só tem algumas interações, mas complementares. Perguntas mesmo, não tem nenhuma por enquanto. Bom, vamos então agora para uma parte bem legal desse processo que vocês estão fazendo. Senhor Nécio, tem uma dúvida aqui. Ó. Dá para apurar custos por absorção? Tem o contábil dos indiretos sobre os diretos do AIPFlex? Sim. O custeio por atividade? O custo por absorção usa-se o mecanismo do rateio. O custo por absorção é você, a cada centro de custo, você define um valor, por exemplo, por hora, né, de todas as despesas daquele centro de custo, da mão de obra que tem lá, então, e aí depende quantas horas aquele produto consome, aquela produção consome, a gente joga esse valor todo no custo do produto. Então, o custo por absorção nada mais é do que o que eu expliquei aqui. Com a diferença de, às vezes, você jogar várias despesas que são não diretas, criar um valor para aquilo, total, dividir pelo número de horas, por exemplo, que a fábrica trabalha, no total, né? Quer dizer, quantas horas nesse mês aqui a gente produziu, e por cento de custo isso, o departamento. Produzimos 10.000 horas. Bom, e quanto nós gastamos? 20.000 reais. Então, 20.000 reais dividido por 10.000 horas dá R$2 por hora. Então, para cada hora que nós produzimos de um produto, e aí é interessante você ter uma ordem de produção, porque se você não tiver ordem de produção, você não consegue saber. É na ordem de produção que eu digo lá quantas horas foram utilizadas, jogo número de horas vezes 2, que é essa divisão de 20.000 reais por 10.000 horas,
a 2. Então, cada hora custou R$2. Então, eu jogo os R$2 no custo. O objetivo é a empresa realmente ter uma ideia mais exata de quanto está custando aquele produto. Porque se você tem muitas despesas indiretas e você tem poucos custos diretos, então você não consegue precificar muito seu produto. Isso é em casos, por exemplo, vamos pegar empresa de software, acontece isso. A gente desenvolve um software e depois vende um monte de cópias daquele software. Então, cada cópia em si, nova, que eu vendo, o preço dele é baratíssimo. Então, eu não vou cobrar nada. O preço vai ser bem baixo. Pô, mas eu tenho uma baita despesa indireta de atendimento aos clientes, de programadores que estão fazendo outras coisas, tal. Então, eu preciso absorver esse custo e jogar realmente em cada hora que eu estou, em cada produto que eu estou vendendo. Então, senhor Ernesto, tem mais uma pessoa aqui, que é o Sérgio Gogorza aí. O senhor estava lendo o e-mail dele. Ele está dizendo que lá tem algumas coisas que estão em amarelo, que são dúvidas. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui algumas. Não sei. Você vê se você não. Bom, uma pergunta eu peguei aqui, que foi o saldo anterior do banco. Eu respondi. Por que o sistema não. Essa pergunta aqui. Por que o sistema não codifica o produto ou serviço automaticamente, incrementando 1 no código? Hoje tem uma palavrinha que é o SKU. Em inglês significa Código do Produto. E dificilmente as empresas... Aliás, esse negócio de codificar produto sequencialmente, né? Por exemplo, produto número 1, número 2, número 3, hoje em dia não tem mais sentido, porque antigamente sempre a gente tinha que codificar produto. E quando você trabalhava com cartão, enfim, você tinha que digitar o produto, então a gente codificava o produto. Hoje em dia, como você tem o nome do produto, então você pode, em todas as telas, selecionar o produto pelo nome. E quando tem um filtro, fica muito fácil fazer isso. Então, hoje, você vê que no exercício, propositalmente, eu não coloco código de produto. Não precisa mais. Toda hora que você precisava de um produto, você vai lá e seleciona. Mas o SKU normalmente se codifica. É uma norma da indústria ter um código. E cada empresa tem um SKU diferente. Tem até muitas palestras na internet, quem quiser ouvir, a diferença entre o SKU e o NCM, onde tem uma moça lá que explica muito bem que o SKU é o código que você dá para aquele produto, enquanto que o NCM é um código do governo. E, normalmente, o SKU ele tem uma formação bem definida. Cada dígito significa uma coisa. Então, essa ideia de você numerar os códigos de forma ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, em princípio, não funciona. Outra pergunta dele. No inventário, como sairá a quantidade se o produto tiver 2 unidades? O produto, no caso da RPFlex, pode ter 2 unidades de medida. E aí elas são controladas sempre as 2 unidades. No inventário, você vai dizer nas 2 unidades de medida. Mas nós temos um lugar lá que você diz o quanto corresponde uma unidade de medida à outra. E aí precisa tomar certo cuidado. Então, por exemplo, eu controlo meu estoque por pacote e unidade, mas cada pacote tem 12 peças. Então, essa conversão é feita automaticamente. E aí eu controlo os 2 estoques e no inventário tem que formar os 2. E aí eu posso ter pacote de 10 peças, de 20 peças, de 30 peças. Então, o que está em amarelo é isso, tá, Sérgio? Mas parabéns ao Sérgio, aí, porque ele me mandou e realmente as respostas que ele colocou aqui, por exemplo, aqui, porém a situação financeira mostrada pela gestão de caixa mostra que não tem dinheiro para pagar as contas, não tem liquidez. Muito bom, respondeu nota 10. Bom, vamos para o jogo, senão não vai dar tempo de detalhar. Pessoal, deixa eu falar aqui do jogo de empresas. Eu vou fazer uma dinâmica agora com vocês, hein? Então, o jogo de empresas é o seguinte.
Imaginem que vocês terminaram o exercício e aí tem um probleminha que nem todo mundo chegou nos resultados corretos, né? Não sei quantos chegaram exatamente nos números que tem que chegar. Mas, independente disso, o objetivo do jogo, na verdade, é vocês aprenderem como um empresário, como o administrador de uma empresa, toma suas decisões. Não é fácil, porque muito pouco das decisões que você toma como gestor de uma empresa são decisões lógicas. A maior parte das decisões é no chutômetro mesmo. Pô, quanto é que eu vou pagar de salário para esse camarada que eu estou contratando? Qual vai ser o preço de venda que eu vou dar para esse produto? Quanto eu vou gastar com marketing? Compro um produto, uma matéria-prima porque ela está mais barata? Então, a maior parte é chutometria. E aí, cada gestor, cada administrador chuta melhor que o outro. Eu fiz administração de empresas, 4 anos. Comecei a trabalhar. Até hoje, eu nunca tomei uma decisão, né? Uma decisão baseada no que eu aprendi na escola. As decisões que eu tomei, todas foram intuitivas, sei lá, experiência e muito chute. E aí é aquilo, você acerta, você erra. E nesse jogo, eu procurei colocar, então, aquilo que dá para você decidir de uma forma um pouco mais criteriosa, né? Aí sim, usando um pouco de aritmética para ver qual é a decisão que você vai tomar. Mas, mesmo assim, no jogo, vai ter que ter um pouco de, como é que a gente diz, feeling, né? A palavra mágica é feeling. Vou lá, eu tomo uma decisão correta, sem fazer cálculo, sem nada. Aqui no jogo, em alguns casos, dá para fazer o cálculo exato. Então, eu vejo que na prática, na vida assim dos empresários, mesmo tendo algumas decisões que dá para tomar com exatidão, fazendo uma conta, o cara não faz. Uma coisa bem interessante que vocês estão vivendo agora, né, nós estamos vivendo agora, é esse negócio de data science. Porque esta parte de ciência de dados, essa questão de BI, enfim, de estatísticas, né, de inteligência artificial um pouquinho também, está permitindo que a gente tenha algumas coisas mais exatas. Tipo assim, eu sou capaz de dizer em quanto vai diminuir minha quantidade vendida se eu aumentar meu preço em 10%. Tem tanta estatística disponível hoje, um volume de dados tão grande que é consultado, que baseado em estatística, eu consigo chegar à conclusão que se eu vender um produto 10% mais caro, eu vou perder em quantidade 5%, porque eu tenho tanta estatística sobre isso que me garante. Então, é isso que o jogo mostra, aqueles pontos da empresa onde dá para você investir, talvez em um data science, em cima do exercício que vocês desenvolveram. Tá? Então, vocês terminaram o exercício, vocês chegaram lá num lucro, né, de 4.000 e poucos reais, 4.005 reais. Se vocês fossem pagar agora e ter que pagar o saldo negativo do caixa, pagar os juros, né? Porque o caixa da empresa ele fechou com juros, com um caixa de menos 6.000 reais. E como o lucro, os juros é 25%, imagina que você, eu estou comprando para a empresa tal, e fala, pô, mas só que eu não quero o saldo negativo lá no banco, não dá. Aí você teria que fazer um empréstimo, né, um financiamento de 6.000 reais, e aí você ia pagar juros. Mas só que nós vamos fazer um empréstimo inicialmente, então imagina que você vai vender a empresa, vai passar para um outro cara e tal, e a primeira coisa que esse cara exigiu de você foi, pelo menos, você pegar 3.000 reais emprestado no banco, para que o caixa fique negativo só 3.000 reais, e não 6.000 reais como está. Então, essa vai ser a primeira decisão que vocês vão tomar. Vocês vão lá e vão fazer um empréstimo
de R$3.000. Eu vou falar do funcionamento, e lá embaixo aqui está detalhado como é que vocês vão digitar cada uma dessas ações que vocês vão ter que fazer. Aí, vocês vão ficar com um lucro líquido só de R$4.005, porque vai ter uma despesa de R$750. Bom, e aí vamos começar a trabalhar. As duas primeiras decisões do jogo, elas são... Bom, primeiro definir aqui quem vai ganhar o jogo. Veja bem, como vocês vão fazer um jogo remoto, vai ser difícil de a gente chegar e ver quem está ganhando, quem ganhou, não sei o quê. O importante é o aprendizado que vocês vão ter. Então, a regra é para definir quem ganhou. Né? Num jogo de futebol, quem ganha, quem marca mais gols. Aqui, como não tem gol aqui quem ganha, quem tem mais lucro. Só que o lucro não é o único KPI, vamos falar assim, o chave, KPI é Key Processing Index, quer dizer, não é só o lucro que é importante, é a coisa mais importante que tem. Se eu for comprar a tua empresa, a coisa mais importante que tem, eu quero saber se ela dá lucro. Mas tem também o ROI. E o ROI, ele depende de quanto você investiu na empresa. Não sei se tem alguém aí que está ouvindo a gente que tem dinheiro investido através de startup. O Brasil está vivendo uma onda de startup aí que tem um monte de investidor investindo num monte de empresa. Para esses camaradas que estão investindo na sua empresa, vocês concordam que o lucro não é tão importante assim? O que é importante é exatamente o ROI, o retorno sobre o que ele vai investir. Porque se você tem uma empresa, fatura, sei lá, R$100.000, e vem um cara investir na sua empresa, ele pode investir 20 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil. Quer dizer, ele pode ter uma estratégia que ele vai investir uma baita nota para a tua empresa crescer para burro, para aumentar violentamente o lucro que você está tendo. Ou ele pode falar, não, olha, o lucro já está bom, eu vou investir só um pouquinho aí para a gente matar essa despesa de juros que a gente está tendo e vamos nessa. Então, para ele, investidor, o que é importante é o retorno. Por exemplo, se ele investiu 100 mil, se ele tiver um lucro no ano de 10 mil, ele está tendo lucro de R$10.000, que é 10% ao ano. Considerando os juros hoje de 2% ao ano, é um bom lucro, 10% sobre o que ele investiu. Agora, se ele chegar e falar assim, não, vou investir 1 milhão, então ele vai querer que esse lucro de 100 mil aumente tremendamente, porque aí ele vai querer um lucro de pelo menos R$100.000. Aí nós vamos usar como regra, o vencedor vai ser aquele que tiver o maior lucro, mais 100 vezes o ROI. O ROI normalmente é 1,54, 2,0, que é quando rende 2%, que é a Selic, enfim. Então, a gente multiplica por 100 para ele ter mais força, né? Porque é o que atrai o investidor. Então, por exemplo, no caso de vocês, esquecendo um pouco essa despesa que vocês tiveram agora, esse aporte que vocês fizeram agora no final, em vez de fazer o aporte, vocês podiam pedir capital para um sócio, para um acionista, para um investidor. Então, a empresa teria 4.755, que é o lucro que ela tinha lá antes dessa despesa, mais 159, que é exatamente o lucro sobre o capital. Não, que é dividido por 3 mil. Não, estão considerando essa despesa de... Vamos supor que ele deu os R$3.000. Então, aí é o lucro dividido pelo valor do aporte, que é R$3.000. Então, vai dar 4.755 mais 159. É um número pequeno, perto desse número aqui, mas muitas vezes é o que decide o jogo. Porque o lucro mesmo, se você tem várias turmas fazendo exercício e tal, tem muitos alunos que conseguem chegar no lucro maior possível, tomando as demais decisões. E o ROI vai ser exatamente o diferencial. Mas os dois pontos são importantes e compreendem o valor que vai definir o campeão.
Bom, agora nós temos duas decisões iniciais, que esse jogo a gente faz muito presencialmente. Então, nesse momento, vocês estariam numa sala de aula, normalmente eu divido em equipes, e cada equipe vai ter que fazer duas coisas que são... Porque o jogo procura mostrar o que o empresário precisa prestar atenção, precisa tentar fazer o melhor possível. E duas coisas é vender bem, vender por um preço bom e comprar bem. Se você compra e vende bem, é um bom negociante, a probabilidade da sua empresa ir bem vai ser muito grande. Então, veja o que nós fizemos. Lembra das argolas e dos suportes que vocês tiverem que comprar? Vocês compraram 2.000 peças de cada uma. Cada uma custava R$2 o suporte e R$1 a argola. Então, vocês gastaram 2.000 vezes R$3, ou seja, R$6.000 para suprir o seu estoque. E depois gastaram só, na verdade, no final, só 500 peças, porque só venderam 500 chaveiros. Mas o importante é que vocês compraram esses 2.000 itens por R$3, né? Que foi R$2 do suporte e R$1 da argola. Bom, imagine o seguinte, que o camarada que fornecia esses dois produtos morreu, fechou a empresa. E veio um chinês com um caminhão, um navio cheio de argolas e suportes, e falou assim, olha, estou chegando aqui no Brasil com 20 containers de suporte de argola, só que eu não conheço ninguém aqui, não conheço ninguém. Quem quer ser meu vendedor? Então, todos vocês foram lá e levantaram a mão. Eu vendo seu produto. Quanto é que você paga de comissão? E o chinês analisou, tal, falou assim, vamos fazer o seguinte, eu quero, para cada conjunto, R$3 no meu bolso. E vocês ficam com o que vocês conseguem vender a mais. Então, se você vender por R$3,50, você vai conseguir 50 centavos por unidade, você vai vender 2.000 unidades para cada empresa que está competindo, e 2.000 vezes 50 centavos vai dar uma comissão de R$1.000. Então, esse é o cálculo que nós vamos fazer. Bom, para definir isso, nós vamos fazer o seguinte, como é que nós fazemos na prática, quando está todo mundo numa sala? E a gente poderia até tentar fazer aqui pelo Zoom, mas não é fácil. Cada um de vocês vai ter uma equipe, e nessa equipe nós vamos ter compradores e vendedores. Então, cada equipe vai ser dividida em dois, e o vendedor vai chegar nos compradores das outras equipes e oferecer o seu preço. E o comprador vai esperar todo mundo dar os seus preços e, evidentemente, vai comprar daquele que ofereceu o menor preço. Então, você vai oferecer um preço, vai ter o seu preço. E isso é uma dinâmica que acontece na vida prática. Você tem uma loja, você tem uma fábrica, você que define o teu preço. Então, você pode definir o preço desse conjunto de suporte mais argola de R$3 a R$5. Eu só peço que vocês não deem uma aí de muquirana e falem assim, quer saber? Então, eu vou vender por R$3,01. Então, eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque é o preço mínimo. O preço mínimo é R$3, porque R$3 vai para o bolso do chinês. Aí você vai ganhar lá uma miséria, porque em cada peça você só vai ganhar 1 centavo, que é quando tem esses movimentos, né, de uma empresa reduzir o seu preço, dumping, né, que a gente fala. Na verdade, normalmente se unem um grupo de empresas e fazem um dumping no mercado para quebrar um outro cara. Então, o governo toma conta aí. A sério, leem um jornal todos os dias, Valor Econômico, que você vê que o preço é a coisa mais importante do mercado. A alta do dólar, a baixa do dólar, subiu o dólar, subiu o valor das ações. Preço é um negócio que define a economia, né? Faltou arroz, aumenta o preço. Sacanagem, sacanagem. Faltou, vou aumentar o preço, porque tem menos gente, está todo mundo interessado em comprar. Enfim, então,
eu vou fazer assim. Vou chegar e vou falar 10 números. E vou confiar em vocês. Eu vou falando, por exemplo, 3,20, 3,80, 3,90, 13, quer dizer, eu vou falar um preço, depois eu baixo, depois eu aumento, depois eu baixo, e vou falar 10 números. Cada um de vocês vai vendo, ouvindo eu falar, e num determinado momento, até eu chegar ao fim, vocês têm que falar, é esse preço. E ser honesto em depois digitar o preço que você falou, é esse aí. Eu até sugiro que cada um, quando escolher, falar assim, aceito. Então, significa... Coloca no chat aqui, pessoal. No chat para todo mundo ver. No chat normal, bate-papo. E aí, cada um pode levantar a mão, né, Anderson? Não, na verdade, é só colocar aqui no chat, senhor Nelson. Não precisa levantar a mão, não. Ele coloca no chat. Digita no chat. Boa. Digita no chat, exatamente. Tá. Então, vamos lá. Eu vou falar 10 preços. E vai falar uma hora. É como se fosse um mercado mesmo. Preço, por exemplo, o negócio quando você vai comprar uma ação. Porra, a ação sobe, desce e tal. Sabe? Em que momento você vai comprar? Você tem que decidir. Às vezes, você deixou passar aquele momento adequado. Aqui também. Pode ser que você deixou passar um momento que eu falei o preço mais alto, e aí você não vai poder mais escolher aquele preço, vai ter que escolher outro. Então, vamos lá. 3,20. Quem vai vender por 3,20? Quem for vender, já levanta a mão. Puta, 3,80. Faltou matéria-prima, aumentou o preço. 3,80. O Trump ficou doente, aumentou o preço de tudo. 3,90. As pessoas estão dispostas a pagar 3,90. Agora parece que ele ficou bom, não está com, já passou a Covid dele. 3,60, o preço caiu. Nossa, o Bolsonaro deu uma aí que, pelo amor de Deus, viu? Vai ferrar tudo. 4,30 subiu o preço. Nossa, agora o Paulo Guedes pediu demissão. 4,60. Nossa Senhora. Estão ameaçando impeachment. 4,70. Vai subir mais ainda, hein? Olha, impeachment. Já pensou quando o Bolsonaro realmente for demitido? Então, tenha calma. Não aconteceu nada. 4,50. Caiu o preço de novo. 4,40. Melhorando a situação, viu? Bom, agora eu vou falar a última decisão. Levanta a mão aí quem não decidiu ainda nenhum valor. Tem alguém aí, Anderson? Sim, o pessoal está postando aqui no chat. Está postando. Várias pessoas colocaram, sim. Então, mas, quem não decidiu até agora é aquele empresário que não toma decisão, fica atrás do muro, espera as coisas melhorar, mas que as coisas não melhoram. Enfim, na vida, tem que tomar decisão uma hora. Então, quem não decidiu até agora se ferrou. É R$5 o último preço. Então, você vai pagar 5... Não, desculpe. Vai pagar R$5 por cada item que você vai comprar. Anote, então, esse valor. E depois lá embaixo, está tudo explicadinho, como estava no exercício, como é que você vai mudar o preço das compras que você fez. Você vai entrar na tela de compra, vai mudar o valor, vai mudar o valor do título e tal. Depois nós vamos rodar o recálculo, que é um programa que também está descrito lá, e aí todos os preços os custos são recalculados. Bom, então você fez o papel aí de vendedor. Agora você vai fazer o papel de comprador. Então agora você vai tentar comprar pelo menor valor, tá? O menor valor. Não, vocês estavam o quê? Comprando ou vendendo? Estavam vendendo, né? Venderam, então. Vendendo, agora é comprando. E quem não vendeu por R$5 se ferrou.
quem não vendeu antes. Bom, vamos comprar. Então, vamos lá, compra. Eu sou o vendedor da... Eu vou vender para vocês. Vamos lá. Compra aí por 3,80. Não comprou? E 3,60? Você compraria? Putz, não comprou por 3,60? Não dá mais para fazer esse preço. Agora está 4,10. Vai ter que comprar por 4,10. Pô, o cara não comprou. No dia seguinte eu vou lá e falo assim, ó, consegui um desconto para você, hein? 3,90. Porra, não comprou ainda, filho da mãe. Filho da mãe, não comprou? Vem cá. Vou te dar uma colher de chá agora que... 3,50. Se não comprar agora, eu vou embora, não volto mais. Porra, não comprou? Volto lá no dia seguinte, se ferrou. É 3,70 agora. Não quis comprar ontem? Se danou. 3,70. Porra, não comprou ainda. Vou lá no dia seguinte e falo, olha, você está ferrado, viu? Deu um problema aí, está faltando matéria-prima, o preço vai subir para cacete agora. Mas eu ainda consigo vender para você por 4,20. Você compra por 4,20, porque senão você vai se ferrar. Comprou? Legal. Não comprou? Volto no dia seguinte e falo, você tem um rabo, viu? Não sei o que aconteceu aí, o preço caiu, despencou. 3,40. Vai comprar, né? Bom, não comprou ainda? Se ferrou de novo, foi para R$ 4. Bom, eu acho que todo mundo já comprou, né? Levanta a mão quem não comprou ainda. Teve gente aí que comprou por 5 e vendeu por 2. Quem não comprou se ferrou, vai ter que comprar por R$ 5 também. Lá na venda, no fim, quem comprou, quem não tinha decidido, eu falei R$ 5, então ele foi beneficiado, vendeu bem. Bom, o objetivo aqui é você entender, e essa questão do preço, meu amigo, nós mesmos no RP Flex, a gente está ficando doido, porque tem uma OMI que vende por um preço lá embaixo, tem uma TOTS que vende por um preço lá em cima, cada um vendendo por um preço, e os produtos, é difícil dizer qual é melhor, qual é pior, se serve ou não serve. Preço, pessoal, é um negócio que... E é o sucesso da empresa. O sucesso da empresa está em você saber vender por um preço alto e comprar por um preço baixo. Como conseguir isso? Não sei. Bom, então vocês vão seguir o que está escrito no manual. Eu estou falando aqui como é que funciona, mas aqui embaixo depois está tudo explicadinho, passo a passo. Ó. Compra, clique e tal, está dizendo exatamente. Bom, vocês já estão craque no sistema, então vocês vão fazer facilmente isso. Quer dizer, se bem que alterar, às vezes é meio complicado. Às vezes é melhor você cancelar a nota e fazer uma nota nova. Tá? Quando você cancela uma nota, por isso que eu pedi para vocês fazerem as notas todas a prazo. Para cancelar uma nota é só clicar no botão cancelar, ele apaga aquela nota e desfaz todos os valores todos os custos que foram somados, enfim, ele desfaz toda a operação, atualização de estoque e tal. Então, vocês podem cancelar à vontade. Bom, agora vamos para a terceira decisão, então. Vocês já tomaram 2 decisões. Comprou a argola, vão lançar, e... Bom, agora, vocês ainda estão no começo da empresa, tá? Já fizeram um aporte de R$ 3.000, está aqui, ó. Mas mesmo com esse aporte, ainda está com um valor negativo de R$ 3.000. Vocês tinham R$ 6.000 negativos no caixa, fizeram um aporte de 3.000, ficou um valor negativo de R$ 3.000. E aí entra uma coisa que é muito importante quando você vai pedir um investimento de um investidor.
Normalmente, eu participo muito desses eventos, onde o pessoal vem pedir investimento, o cara chega lá e fala assim, eu quero 10 milhões. Aí a gente pergunta para ele, para que você quer os 10 milhões? Não sei, eu vou investir nisso, naquilo. Não tem um cálculo. Então, essa decisão aqui, que é feita assim, bem no começo ainda das modificações que virão, ela é evidente que vocês podem chegar e ler o exercício até o fim, as decisões até o fim, e calcular qual é o valor do aporte que vocês necessitam ainda. E ver se vale a pena fazer o aporte. E, como eu falei, o aporte influi naquele KPI, que é o retorno do capital. Mas o que eu quero aqui com essa decisão é que vocês entendam, quando vocês estiverem, principalmente nesses eventos onde estão os investidores, quando o investidor te pergunta assim, quanto você precisa? Se você puxar uma folha de papel e dizer assim, olha, eu vou faturar tanto, vai sobrar tanto, aí eu vou fazer isso, vou gastar tanto em marketing, vou comprar equipamento novo. Se você demonstrar exatamente no que você vai gastar, o investimento que ele vai fazer, você já ganhou 60% da confiança dele. Ele está vendo que você não é um chutador. Você está pedindo um investimento com base em cálculos que você fez. A ideia aqui é você fazer agora esse aporte realmente com um valor adequado. Vai pagar os juros. Quer dizer, se você não fizer, talvez você vai pagar os juros. Bom, se você não pedir nenhum aporte, você vai pagar os... Quer dizer, você vai ter que pegar mais um aporte de 3 mil, um financiamento no banco. Não é só o horário. Que pode acontecer que você vire a empresa, quer dizer, que ela, através da receita nova, das economias que você vai conseguir, né, como nós vimos, dessa receita que você teve na venda de alguns produtos, de alguns conjuntos, né? Porque você vai vender para um cliente o chaveiro que você... Então, por exemplo, se você aceitou o preço de R$ 3,70, você vai ganhar 70 centavos vezes 2 mil, que dá R$ 1.400. Então, você vai ter uma comissão de R$ 1.400 proveniente da venda que você fez ao escolher o preço de venda de R$ 3,70. Mas se você tivesse escolhido R$ 4,20, aí você ia ganhar 120 vezes 2, R$ 2.400. Fala, Anderson. O horário. Bom, vamos lá. Agora, essa decisão também é bem legal. O orçamento do curso, compra dos livros, despesa com o instrutor, OS e nota do curso. Você teve lá todo esse processo aqui, você cobrou R$ 300 por aluno, 20 livros a 150, deu 3 mil, o instrutor você vendeu por 3 mil, então você vendeu por 6 mil, você teve esses custos aqui, que você já estão craques, 20 livros a 100 mil, depois, na verdade, foi 21, e também, em vez de ser R$ 100 cada um, foi 95, custou 1.995, você gastou com o instrutor R$ 1.000, então teve um custo de 3 mil, e teve um lucro de R$ 3.005 por causa daquela compra lá por 95. Bom, agora acontece o seguinte, alguém chegou e te falou o seguinte, sabe o instrutor lá que você pegou? Está pagando R$ 1.000 por ele, né? Falou, estou pagando R$ 1.000. Eu tenho um melhor, só que ele cobra 1.150. É? E se você contratar esse cara por 1.150, eu tenho certeza que, em vez de 20 alunos, você vai ter 21 alunos. Porque o Zezinho lá falou que só faz o curso se você contratar o Pedro para dar aula. E aí vai. Se você pagar 1.300 o instrutor, você vai ganhar 2 alunos a mais. E assim vai de 150 em 150 até R$ 1.900. Quer dizer, se você me pegar como professor, me pagar R$ 1.900, que é o mínimo que eu cobro, eu te garanto que, pelo meu relacionamento que eu tenho aí no mercado, eu consigo mais 6 alunos para você. Pô, cada aluno a 300 pau, você vai compensar, não vai? Não sei. Precisa ver, analisa aí. Tá bom? E tem os outros custos, tá? Não é tão simples esse cálculo. Da mesma forma, foi te visitar uma revista, a
Exame, e falou que eles colocam o anúncio do teu curso na revista, só que custa R$300. Não, cada anúncio custa R$250. R$250. Oh, mais caro lá do que o professor. Mas também cada anúncio consegue um aluno a mais. Também o máximo que você pode fazer é 6 anúncios. Conseguir, então, mais 6 alunos. Então, no total, se você investir no instrutor e no anúncio, você vai pôr mais 12 caras no curso. Pô. Aí subir de 20 para 30 alunos. E vai cobrar lá o valor que você cobra. O valor vai ser R$300 mesmo. A decisão que você tem que tomar é quantos anúncios quanto você vai pagar para o professor e quantos anúncios você vai colocar. Então, você pode botar R$450 de anúncio e, sei lá, R$1.000, aliás, R$1.000 de anúncio e R$450 para pagar para o professor, pegar aquele professor que quer ganhar 1.450 e assim por diante. Enfim, pessoal, é exatamente aquela decisão do que você deve melhorar o seu produto, o que você deve incrementar no seu produto, e é evidente que isso tem uma relação com o preço que você conseguir, ou no caso aqui, com a quantidade de alunos que você vai conseguir. E aqui tem um cálculozinho milagroso que todo empresário não faz corretamente. E eu não vou dar a dica. Não vou dar a dica porque vocês têm que descobrir qual é a dica. Aqui o que está em azul são as modificações que você vai fazer, lá embaixo está tudo explicadinho como é que vai ser. Aí teve mais uma coisa que envolve uma decisão que dá para fazer cálculo. Vocês tiveram lá uma situação na qual vocês compraram livros, tem livro no estoque, né? Porque vocês compraram 2.000, vocês compraram 1.000 livros, não, 100 livros, venderam só 10, eles compraram argola e suporte, também tem estoque ainda, tal. Mas o cara que vende livro, que te vendeu lá os 100 livros, se tem 90 no estoque ainda, hein? Ele está necessitando de grana, ele está desesperado. E aí ele te fez uma oferta de vender mais livros por R$70 cada. Lembra que você pagou 95, era 100, teu comprador conseguiu 95, e agora ele está te oferecendo por 70. Vai comprar ou não vai? E não necessita comprar os 100 livros que ele está oferecendo. Você pode comprar só 10, só 30, só 50 ou os 70. Então, não vou dar mais dica para ver se vocês descobrem qual é a mancada, qual é a jogada dessa decisão. Quando é que você deve comprar, quando é que você não deve comprar, ou se você comprar, quanto você deve comprar. Imagine isso numa situação como agora na pandemia, em que você está tendo aí ofertas mirabolantes, de pessoal tentando vender a qualquer custo, e você também está estocado. Não vou falar mais nada. Bom, aí produção com custos diferentes das argolas e suporte. Na OP foi calculado considerando que as argolas e suporte custavam R$3, e aí você vai ter que acertar. Não precisa mexer na OP, você já alterou a nota de compra, né? Logo no começo do exercício, e aí você vai rodar um programa que chama recálculo, que vai recalcular todos os custos. Então, por isso que é importante que as compras tenham uma data anterior às vendas, né? Senão aquele custo da compra e da produção não vai afetar o custo daquela venda. Se você vender antes da produção ou da compra, além de nem ter estoque, aí o estoque fica negativo. Por isso que em vários pontos do manual a gente escreveu que as compras devem ser feitas no início do mês e as vendas no final do mês. Bom, e aí vem uma outra decisão, essa também é complicada, é uma decisão que você passa por ela aí todos os dias,
que é exatamente quando o cara dá desconto se você comprar uma quantidade maior. Então, tem uma tabelinha, aqui está só um resumo da tabela, é uma tabela maior, onde você comprando 10 livros, que é o que você, aliás, vender, né? Você está vendendo os livros. Você vendeu 10 livros a 150, tá? 1.500. Aí você, usando data science, tal, você conseguiu fazer uma estatística que, se você abaixar o preço para R$ 9,00, quer dizer, em vez de vender por 10 cada livro, você baixar para 9, você venderia 160 livros, 10 livros a mais. Se você vendesse por 150, você ia vender, aliás, por 170, aumentasse mais ainda o preço, você ia vender 8 livros. Então, de 10 em 10 reais que você aumenta o preço, você vende um livro a menos. Em compensação, a cada 10 reais que você diminui no preço do livro, você vende um livro a mais. Isso, pessoal. Vocês sabem que no supermercado, por exemplo, o pessoal do Carrefour tem uma equipe de 100 pessoas e de manhã, às 6 horas da manhã, eles vão visitar todas as lojas do Pão de Açúcar para ver o preço dos principais produtos naquele dia e tomam uma decisão de qual preço eles vão colocar nos seus produtos lá na loja do Carrefour. E, às vezes, eles põem um preço mais alto e, às vezes, um preço mais baixo. Depende se aquele produto está faltando, quanto tem de estoque, depende se está frio ou quente, então vende um produto mais que o outro. Depende de uma série de fatores. Nesse exercício aqui, depende do preço só. Depende só do preço. Então, vocês vão definir o preço ideal. E o preço ideal, já posso dar uma dica, ele não é nenhum valor redondo. Não é 140, nem 150, nem 160, nem 170. Ele é, por exemplo, 153. Ou até, depois nós vamos ver que dá para calcular até os centavos. 153,25 centavos. Eu coloquei aqui, na apostila não tem isso aqui, porque aí fica muito fácil, mas é isso aqui, ó, o lucro vai aumentando conforme você diminui o preço. Aliás, conforme você vai mudando o preço, mas chega um ponto que começa a diminuir o lucro. Então, o que você tem que adivinhar, acertar, é qual é o preço ideal, que te dá o maior lucro. Não é fácil. É uma equação de segundo grau, está aqui. Vocês podem. O certo mesmo é você tentar fazer o cálculo para cada preço, R$ 150, R$ 151, vai ficar uma semana fazendo o cálculo, mas vai ganhar. Aí nós vamos ver depois, na aula seguinte, na semana que vem, que o solver faz isso em meio segundo. Aqui, ó. Eu não vou mandar o solver para vocês agora, mas semana que vem eu vou mandar o solver. E com o solver nada mais é do que um simulador. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Senhor Ernesto, ainda testa... nessa linha aí, se for custo médio, pode acontecer todas as compras e vendas no mesmo período, e tudo bem, correto? Correto. Qualquer dia, deste período. Não, nós trabalhamos com... Hoje, no Brasil, se trabalha com custo médio. Então, mas, no caso, como só foi feita uma compra, né, de livro, uma compra de argola e uma compra de suporte, então, o custo médio é o preço de compra que foi. Mas é evidente que, numa empresa real, você tem o custo médio. Agora, conforme você compra por um preço menor, você diminui o teu custo médio. Se você, por exemplo, no caso lá de você comprar por R$ 70, aí sim o sistema vai calcular o custo médio. Tá? Tem esse caso aí. Então, se você fizer a compra dos 70 ou dos 50 chaveiros que ele está oferecendo por R$ 70, quer dizer, ele tem 100 chaveiros para vender, sem suporte, sem conjuntos. Aí você vai diminuir o custo médio, então o lucro vai aumentar.
Só que você vai sacrificar o seu caixa. E aí é que, se faltar caixa, o que você tem que fazer? Pegar a grana em banco, né? E aí tem juros, né? Então, é aí que está a jogada. Então, pessoal... Só chama a atenção pelo horário e o Fábio ainda tem que dar um recado aqui para o pessoal. Tá legal. Então, essa foi a última decisão. Você vê que são 8 decisões e todas essas decisões, elas realmente dependem de cálculo. Não tem nenhuma decisão aqui que é pura chutometria. Depende algumas de números que você talvez não tenha 100% a certeza de que eles vão acontecer. Mas façam então isso, tomem as decisões, façam as modificações nos seus números, de acordo com como está aqui, ó. Quando começa aqui decisões do jogo, aí começa aqui as mudanças, ó, entrem e tal, como foi o exercício. Então, vocês vão mudar tudo aquilo que vocês fizeram. Pode ser que dê alguns probleminhas, manda um e-mail, olha, eu estou tentando fazer a alteração aqui do preço, não estou conseguindo, porque, veja bem, vocês estão fazendo uma mudança no que vocês digitaram. Uma forma é deletar o que vocês fizeram e digitar tudo e digitar de novo. Essa é 100% garantido, por isso que eu fiz todas as movimentações, como são a prazo, não foi feito ainda nem o pagamento, nem o recebimento, basta deletar. Se deletou a nota, ele desatualiza tudo que foi atualizado naquela operação e você refaz ela com os novos valores. O único detalhe é que, fazendo tudo isso, o custo médio do chaveiro tem que ser recalculado. Então, aqui no fim, tem uma hora que ele vai mandar você rodar o recálculo. Compra de mais livros, se você comprar, você segue aqui e tal. Mudança do preço, ó, a tabela aqui é maior, tá vendo? Você pode ter o preço de 130 até R$200. Escala um pouco maior. Aí você vai corrigindo tudo e, ó, programa recálculo do custo médio. Então, o recálculo do custo médio, ele refaz todo o cálculo do custo, baseado nos novos números que você digitou. E, para isso, é importante que siga uma ordem cronológica. Compra antes da venda, porque ele faz o recálculo com base na data de lançamento de cada operação. Aí você vai pagar e receber tudo. Não precisa pagar e receber tudo. O teu saldo financeiro é exatamente o que você tem no caixa, porque algumas pessoas lançam já direto no caixa, mais o contas a receber, menos o contas a pagar. Essa é a grana que você tem. E você vai receber tudo e vai pagar tudo. Agora, então, vai ter um caixa e provavelmente vai ficar negativo. Então, você lançou, finalizou o jogo. E aí, se você ficou negativo, você tem que lançar a despesa de juros referente àquele saldo negativo. Se você não quiser ficar negativo, você simplesmente faz um aporte. Faz um aporte do valor que o caixa ficou negativo. E aí você vai ter um KPI, né, que é o ROI, que vai ser a divisão do lucro pelo valor investido. E aí o teu KPI final vai ser o lucro mais essa divisão do lucro pelo capital que o camarada investiu, multiplicado por 100. Porque vai dar um número aí de retorno sobre o capital de 0 a 5, vai ser um número pequeno. Então, se for 3, por exemplo, você vai somar ao teu lucro 300. E aí, quem tiver o maior valor do KPI, que é a soma do lucro mais o retorno multiplicado por 100, é o vencedor. O ideal, pessoal, então, é que cada um de vocês faça isso. Evidente que, para começar a fazer, vocês têm que chegar naquele resultado que está na apostila, né? No PEF lá, tem que os números bater com aquilo lá.
Já várias pessoas eu vi que bateram, que me mandaram, inclusive, mas quem não conseguiu ainda tem que acertar. E aí, tomar as decisões, digitar e ver. E na aula que vem, eu vou perguntar o lucro de cada um vai falar mais ou menos o seu lucro e tal. E nós vamos rodar o Solver, que é uma planilha dentro do Excel, que na semana que vem eu vou mandar para vocês, né? Porque se eu mandar agora, ele mostra quais que são as decisões melhores. E aí vocês vão ver que é um negócio muito bacana, que você pode adotar na sua empresa para tomar uma decisão ótima. O Solver funciona igual ao Waze, né? Se eu te perguntar qual é o melhor caminho da sua casa até a sua empresa, você talvez está fazendo um caminho lá. Eu tenho quase certeza que se você botar no Solver, ele vai te fazer um caminho melhor, no Waze. E é isso que o Solver faz. Ele simplesmente testa todas as alternativas em questão de segundos e te diz qual é o melhor caminho. Faz uma simulação. Aqui nós vamos ver na aula que vem. Bom, então, nós não vamos falar hoje sobre tributação do lucro real. Vamos deixar, porque a aula que vem vai ser só uma análise rápida dessa decisão do Solver. Eu vou mostrar como é que funciona o Solver. Aí eu mando o Solver para vocês. Então, vocês vão ter o Solver na tua máquina lá, e aí o Excel vai usar ele, e vocês vão poder usar o Solver para outras coisas. Quem quiser também pode tentar baixar o Solver para a sua máquina, porque o Solver está lá no Excel, só que ele, para aparecer, você tem que entrar lá enfim, tem um botãozinho lá que você aperta e suplementos. Você aperta clica em arquivos, clica em opções e clica em suplementos. Só que para você só baixar o Solver não resolve, porque o que você tem que fazer é montar no Solver, que nada mais é do que uma planilha Excel, a situação da sua empresa. E esse que é o negócio difícil de fazer. O retrato da sua empresa você tem que jogar numa planilha Excel. Muita gente já tem isso mais ou menos pronto. Mas não é tão fácil assim. Vocês vão receber o Solver já com a definição dessa nossa empresa aqui que vocês trabalharam com ela. Aí vocês vão aprender nela e aí vão depois espelhar isso para a sua empresa. E aí sim vocês vão, além de ter aprendido a usar um RP, vocês vão ter aprendido a preencher uma planilha Solver para a tomada da melhor decisão. Fábio, você está por aí? A palavra é sua. Pessoal, tudo bem aí com todos? Estou aqui novamente para falar sobre a RP Flex, sobre o nosso programa de canais e também sobre quem tiver, sobre o nosso produto, caso tenha interesse, né, em contratá-lo aí para a sua operação. Falando primeiramente sobre o programa de canais. Comentei aqui nas quintas-feiras anteriores, né, que nós temos um modelo muito atrativo para quem quer aprender com a gente, quer empreender com tecnologia. Enfim, você pode representar a RP Flex em qualquer região do Brasil, tá? Então, se você é consultor, já implanta outros sistemas, já comercializa outras soluções, quer empreender com a RP Flex, eu vou passar meus contatos aqui no chat, entre em contato comigo que eu apresento detalhadamente o nosso modelo. Então, se você vai comercializar o nosso sistema, esse produto que vocês estão conhecendo, tá? Você pode implementar esse produto também e ficar com 100% do projeto e ainda ser comissionado pelo licenciamento do nosso produto. Fora isso, nós temos diversos parceiros que estão integrados ao RP Flex e esses produtos complementam ainda mais a nossa solução, trazendo mais aderência ainda para diversos segmentos, como indústria, serviços, varejo, distribuição. Então, é muito atrativo o produto, o modelo, e é uma grande oportunidade para que você cresça junto com a RP Flex.
Então, vou deixar aqui meus contatos, fiquem à vontade para me acionar, que nós marcamos uma reunião para apresentar melhor esse modelo. Tá certo, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todos. Estou colocando agora aqui no chat. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Tá ligado meu microfone? Sim, sim. Manda ver, senhor Ernesto. Só para falar aquele negócio lá. O probleminha que muita gente não, umas 6, 7 pessoas mandaram, é que a pessoa lê o XML e a nota não... Ela vem, mas ele não acha a nota. Então, principalmente se ele fechar a janela antes de mudar a data, aí a nota some. Por quê? Porque quando a nota vem para a tua tela, ela está com uma data antiga lá. E, às vezes, ela muda a data. Só que nós estamos agora, hoje, no dia... Que dia que é hoje? Dia 8 de outubro. 8 de outubro. E a tela de nota de compra, ela apresenta sempre os últimos 30 dias. Então, se você abriu a tela de compra, ela vai estar assim, do dia 8 de setembro ao dia 8 de outubro, se você abrir hoje. E quando sobe a nota, ela está subindo com a data do dia 3 de setembro. E aí ela não aparece, porque lá está dizendo. Então, quando você for fazer a subida do XML, coloque lá a data do dia 1º de setembro ao dia 30 de setembro. Aí a nota vai subir, e aí você vai enxergar a nota. E aí você muda a data para dia 5 de setembro e tal. Lembre-se, e todos os lançamentos têm que estar com data de setembro. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma semana aí, semana que vem, aí sim, eu vou mandar o solver. Vamos ver aí quantas pessoas conseguiram concluir. Nós vamos depois fazer, então, os diplomas. Cada um que concluiu o exercício vai receber o diploma mais o livro. Não precisa ter completado o exercício totalmente certo, tal. E também, se os números não estiverem batendo 100% com o que está na apostila, tome as decisões assim mesmo. O importante é você, na aula que vem, quando eu explicar qual é que foi o critério de tomada de decisão, vocês terem pensado na tomada da decisão, nas várias hipóteses que você deve considerar, e quando eu falar ela, você fala, eu não tinha pensado nessa hipótese. Aí você aprendeu a melhor forma de tomar uma decisão. Boa noite e até quinta. Boa noite, até quinta. Boa noite, senhor Ernesto. Boa noite, Fábio. Até semana que vem, então, para o último encontro. É um encontro extra, né, senhor Ernesto? Hoje seria a final.